Sérgio na escuta, ligado no povo, firme na rota, hoje com duas referências na proteção animal. Vamos falar muito aqui de lei e muito de amor à causa. Obrigado pela presença, delegada Cimeli, é uma honra te ter aqui. Eu que agradeço o convite, poder falar desse assunto que eu tanto gosto, né, e trabalho também com muita disposição aí na causa animal. Obrigado. Rita Zen, essa é uma nova grande amiga, apaixonada pela causa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Sancho, desde que você apareceu na minha vida, outras oportunidades do meu grande amor têm aparecido e eu acho que juntos a gente vai fazer muita coisa por esses que eu amo tanto. A Cimeli, você vai aprender a amá-los muito com a gente. Essa foi uma grata surpresa e a Rita fazendo um trabalho maravilhoso lá no gabinete também. Ela é minha líder da causa animal, uma apaixonada, todo dia vai lá dar uma brigada que a gente tem que fazer mais pela causa. Nós estamos agora no Abril Laranja, que é o mês da proteção da causa animal. Então tivemos muitas ações, hoje vai ser um bate-papo bonito, importante para levar esclarecimento e tentar também levar essa pauta a mais pessoas para que todos tenham mais consciência, que a Rita sempre bate nessa ideia também. Cimeli, deixa eu te chamar de Cimeli, nós estamos aqui num bate-papo bem tranquilo, mas eu queria que você primeiro se apresentasse como a delegada, como que foi sua construção nessa carreira dentro da Polícia Civil. Eu também sou policial, conheço muitas colegas suas, muitos colegas, o delegado-geral Ganga já esteve aqui no nosso podcast, mas conta um pouquinho dessa sua trajetória até chegar hoje liderando esse grupo de proteção aos animais. Então, Sanches, eu passei no concurso de 2009 e 10, né, assumi em 2010, fiquei um ano no interior, e aí quando eu vim para Goiânia, foi em 2011, eu já fui para uma delegacia de proteção à criança e adolescente, que já é aí, cuidar de vulneráveis, foi onde eu aprendi muita coisa, e depois de 4 anos na delegacia de proteção à criança e adolescente, eu fui para a delegacia da mulher, que já é outro grupo de vulnerável, e fiquei por 3 anos lá, também atuando aí na proteção da mulher. E eu pedi para dar um tempo, porque essas causas, elas mexem muito com o emocional, né? Aí eu fui para um distrito, fiquei aproximadamente uns 2 anos em distrito, e logo a diretoria da Polícia Civil criou o grupo de proteção animal dentro da DEMA. E aí já conhecimento, né, que era uma causa, assim, do meu coração, o pessoal, a polícia já sabia, alguns policiais já sabiam que eu gostava da questão animal, e eu fui convidada para ser a primeira e delegada do grupo de proteção animal, que foi criado em novembro de 2021. Ah, eu não sabia. Então você foi a primeira delegada desse grupo de proteção animal? Sim, única, tirando o período da minha licença, né? Então a gente pode acreditar que hoje o grupo de proteção animal tem muito da sua cara, né? Que você sempre esteve lá. Eu até fiz uma visita, infelizmente para mim, mas felizmente para você estava na sua licença maternidade, curtindo a cria ali também. Mas, então você tem aí 5 anos que essa proteção tem muito sua cara dentro da Polícia Civil. Isso, o grupo, ele foi criado, né, não foi idealizado por mim, quem idealizou o grupo, né, ficou lá, fez projeto, tudo foi o nosso policial, o João Paulo, que ele é um agente também extremamente vocacionado para a causa, e nessas tratativas, e tinha muitos policiais pedindo ao delegado-geral, que na época era o doutor Alexandre Pinto Lourenço, aí pedindo que ele criasse esse grupo, porque o pessoal, né, a lei tinha 1 ano da lei de sanção, e aí ele apresentou o projeto e aí tinha um problema, né, quem seria a delegada do grupo. E aí eles conversaram entre eles, alguns colegas lá, que são mais próximos do João, e aí chegaram no nome, fizeram uma reunião, e nessa reunião tinha 3 delegadas, e aí sobrou para mim. Bom demais. Mas o legal é você falar dessas pautas de vulneráveis. Isso mostra muito da sua sensibilidade também, do coração, independente da firmeza que você tenha no combate às infrações que eventualmente surjam. Mas no meu mandato tem muito disso. O policial, eu como segurança pública, um mandato masculino, a minha esposa falou assim, nós temos que sensibilizar também, colocar um pouco mais de sensibilidade no seu mandato. E a minha esposa é muito presente no meu mandato. Então, você estava falando dos vulneráveis, eu acho muito legal. Os maiores projetos que eu tenho de emenda
são na área da saúde da mulher, da primeira saúde da mulher, porque as pessoas mais simples não têm acesso, né, fazer exame ginecológico, Papa Nicolau, enfim. É muito de criança. Todos os meus projetos todos são voltados a judô, jiu-jitsu, futebol para criança, porque eu acredito muito que você investindo na base, gente, no futuro, em diversos setores, nós teremos melhorias. Você colocou causa animal, então essa é a minha principal. A Rita tá aí, já tem um grupo lá com ela também, já tem mais 3, 4 pessoas que ela lidera, e a gente tem emenda também investindo financeiramente, mas também com muitos projetos para melhoria dessa causa animal, do bem-estar dos animais e da própria sociedade. E aí faltou, assim, talvez na sua trajetória, mas uma que a gente coloca também de vulnerabilidade são os idosos, né? Eu também busco muito esse grupo de idosos, tem um projeto na Dom Orione, da minha igreja, que é muito bonito também. Então eu fico feliz que você passou por muito desses vulneráveis, e ajudar os vulneráveis é muito bom, importante, né? Eles precisam, né, assim, são realmente pessoas que precisam que alguém lutem por eles, né, assim... a gente não costuma falar, né? Mas, na verdade, eu sempre, antes da polícia, eu tenho essa vocação de trabalho social também, já fiz, até não ligada ao animal, mas mais com idosos, com, né, dependentes químicos, já sou bem, realmente voltada um pouco no meu pessoal para essa área, né? Eu acho importante a gente que tem condições, que tem recurso, ajudar quem precisa realmente. E na polícia acabei seguindo o mesmo caminho aí. Bom demais. Rita, antes de falar de você, eu queria saber como que começou essa amizade com a doutora Cimeli, porque a Cimeli, você falou assim, ela é uma delegada competentíssima, mas ela também é uma protetora de animais. Você deixou isso bem claro. Ela não é uma delegada que tá lá, que caiu de paraquedas e que gosta de animal. Não, você colocou ela quase que na mesma luta, no combate que você tem todos os dias para essa causa, né? Sim, quando ela entrou ali, eu tinha comentado isso com você, eu fui pensar quando foi a primeira vez que eu vi a Cimeli. A primeira vez que eu vi a Cimeli foi numa clínica veterinária, ela com esse cachorrinho dela, o deficiente. E ali começou, porque eu lá com os outros cachorros, ela lá com o dela. E aí veio aquela empatia, então já são 14 anos, e ela sempre ali presente comigo, eu fazia evento, ela lá comigo, eu precisava de alguma coisa, ela junto, ela precisava de alguma coisa, eu junto. Então, assim, aí foi. Aí depois a gente deu uma separada, porque a vida separa mesmo. Quando ela assumiu essa delegacia, eu fiquei muito feliz, porque o João... Foi igual, ele ouviu falar de mim e veio atrás de mim. Coincidentemente, eu tinha namorado um tio dele e eu peguei aquele menino no colo. Ele falou, Rita, eu não acredito. Falei, Goiânia, meu filho, Goiânia. E aí, achei muito bom e aí a Cimeli brincou. Só que a gente, do lado de cá, a gente quer que a polícia vai lá e bate o pé na porta e pega o bicho e salva, né? Então, aí, às vezes, a gente tem algumas... Não é discordância de procedimento. Mas o amor é o mesmo, nos encontramos aí tem pouco tempo num evento, né? Porque depois que ela teve neném, eu não tive a oportunidade de vê-la. Quando ela perdeu um cachorro gestante, um cachorrinho dela desapareceu e essa mulher sofreu. E a gente sofreu muito com ela e Deus foi tão bom que na véspera dela ter neném, esse cachorro voltou para ela. E assim, então assim, é muita história, e a gente ainda tem uma coisa muito comum, que nosso signo, eu sou muito de astrologia, somos duas arianas, então a gente pensa muito igual, a gente tem muitas atitudes iguais, ela é muito ponderada, eu mais explosiva, mas assim, é a amizade. Esse conjunto é maravilhoso, então. É maravilhoso. Às vezes ela tem que te puxar, às vezes você tem que empurrar ela, e esse conjunto sempre vai dar certo. E sempre me apoiou muito, eu faço evento, que eu vendo doce, eu vendo rifa, tá lá a Cimeli, assim, é uma parceria mesmo. É muito bacana. Cimeli, conta um pouquinho, ela deu o gancho ali, como você foi seu primeiro animal que você resgatou ou adotou, com condição especial, o seu deficiente físico? Não, meu primeiro cachorro foi comprado. Eu sou dessas, né? Sim. Graças a Deus, né? Nós somos pessoas que mudam. Meu primeiro cachorro, como eu até comentei aqui antes, né? Nos bastidores, eu tive um cachorrinho só quando criança e depois eu não tive mais. Teve um problema, esse cachorro precisou ser doado. Enfim, aí quando eu me casei, tive condição, eu comprei o primeiro cachorro. E aí eu fui pesquisar sobre, e aí eu percebi, né, aquela questão, uma das coisas que me marcou muito foi quando eu comprei ele, e foi numa véspera de carnaval. E aí precisava esperar o feriado passar, e depois, no primeiro dia útil, a moça falou, olha, você leva ele na clínica e vai fazer o teste de sinomose e parvovirose. Se ele estiver doente, a gente troca. Que é o comércio, né, gente?
Se você compra um carro com defeito ou qualquer coisa com Você defeito, pode trocar. troca. Mercadoria, quase. Mercadoria, né? Aí foi o primeiro baque que eu tive em relação à compra. Porque eu peguei o cachorrinho, gente, pra mim, ele já era meu filho ali. Né? Eu falei assim, aí eu passei o feriado inteiro com ele, eu falei, gente, mas se ele estiver doente, eu não vou trocar meu cachorro, não. Eu não tenho coragem de trocar meu cachorro. Fui rezando pra clínica pra ele, tá tudo bem. E aí, hoje, né, com o tempo, a gente percebe, né? Hoje, algumas pessoas chegam na delegacia com essa demanda e a gente fala assim, ele é tratado como objeto. Você que comprou, ele é tratado como objeto. Ali, se tivesse dado algum problema, eu teria que ter entregado o cachorro ou então assumido os custos. Eles não custeiam, né? Enfim. Aí, esse foi meu primeiro e aí isso me foi me abrindo os olhos para a questão animal. Aí, ele ficava muito sozinho em casa. Eu quis um segundo. Aí, nisso, eu já estava acompanhando os grupos de proteção do Orkut. Denunciei. Orkut, na época. Agora denunciou. Mas na verdade era o Orkut mesmo. Era? Eu comecei com o Orkut. É? Né? Aí eu Sou jovem. comecei a acompanhar os grupos de proteção, porque eu falei, não vou comprar, quero adotar. Aí apareceu um outro peludinho também, e eu dei lar temporário, mas já assim, dei um lar temporário querendo ficar com ele. Procurei o dono, fiquei um mês, fui nas regiões, fui nos pet shops das regiões, deixei panfleto dele, o tutor não apareceu, mas eu já peguei ele querendo ficar, né? Aí foi meu segundo. Aí o terceiro, que foi o Billy, que aí, na verdade, você era do Vida Lata. Era Protetoras Independentes, né? Que não hoje é tinha Vida esse nome, Lata, não verdade. tinha. Era eu, a Cíntia e a Das Alessandra. antigas. E aí, eram 4, né? A Aninha. A Aninha, isso. Eram protetoras independentes. E elas se responsabilizaram, elas resgataram, precisava de um lar temporário. Eu ofereci lar temporário para esse cachorro. E aí ele foi para casa e ele era deficiente. Ele foi resgatado já deficiente, arrastando as perninhas, e era um filhote. E aí ele foi ficando. Foi ficando, e aí não consegui adoção. Acho que uns 3 meses depois eu falei, não, agora deixa, ele já é meu mesmo. E tá até hoje o cachorrinho lá. 14 anos. 14 anos. Pra mais, né? Que maravilha. Né? Eu acho que ele tem bem uns 14 mesmo, porque ele era filhotinho, assim, características de filhote. E foi em julho que ele foi resgatado, julho de 2012. E é muito, muito bonita essa história, né? Você criar sensibilidade num cenário prático. Você comprou igual todo mundo, a maioria das pessoas compram, e aí ela te deu uma opção de um comércio, de um livro, e você na hora falou assim, não, eu já tenho um sentimento por isso, eu não quero tratar como mercadoria. E a partir desse momento, começa a ter uma visão diferente da própria adoção, da própria dessa relação com o animal, é muito bonito. E você, Rita, conta um pouquinho aí da sua história, como começou esse amor pelos animais, desde criança, porque agora você é uma das mais conhecidas aqui no estado, faz um trabalho lindo, que todo mundo elogia, trabalho muito sério, porque realmente hoje a credibilidade nesse meio é muito importante, porque igual todos os meios tem muitos aproveitadores, é uma causa muito sensível, muitos políticos aproveitam dela, porque são causas que geram uma repercussão grande, uma empatia, uma sensibilização. Então, a credibilidade da pessoa, ela é muito importante para que as pessoas acreditem e valorizem o serviço. Eu acho que é muito disso que você prega, e eu fico muito feliz em estar ao seu lado nessa caminhada, mas conta um pouquinho de como surgiu, já foi inerente, foi com o tempo, foi com algum baque, o que foi? Assim, eu já nasci cachorreira, eu acho, porque meu pai sempre foi, meus avós, minha avó paterna, ela morreu com 102 anos com uma poodlezinha do lado, era a vida dela, eram os cachorros. Só que assim, era cachorro, né, não tinha aquela cachorro no quintal, minha casa sempre teve bicho, gato, cachorro, enfim. Aí, em 2009, Orkut, porque a gente é jovem, eu vi um grupo de proteção em São Paulo. Tinha sido desapropriado uma região lá, que eu acho que era para continuar a Fernão Dias lá, desapropriaram uma favela e ficaram os animais, porque as pessoas vão embora e deixam os bichos para trás. E um grupo de mulheres lá estavam pedindo ajuda no Orkut para padrinhos e madrinhas para realocar esses cachorros. E eu me ofereci para gerenciar essas madrinhas e esses padrinhos, na época era e-mail,
ou aquele outro negocinho que fazia um barulhinho assim, quando tocava massagem, esqueci o nome, que lá era bem antigo. Messenger. Não, antes do Messenger era outro, mas eu sou... ICQ, será? ICQ, isso. Eu tenho 20 anos, não que eu saiba, né? Mas é a pessoa estudada, é isso aí. Você já ouviu dizer, né? Menina, eu reuni gente do norte ao sul desse Brasil para apadrinhar durante 1 ano esses cachorros da Fernão Dias. E aí eu pensei, se eu estou fazendo à distância, por que não fazer aqui? Aí você começa a olhar os cachorros. Na época eu tinha um cachorrinho só, eu tinha chegado, estava morando fora de Goiás e voltei, e a minha filha tinha um cachorro, eu estava com um cachorro. E aí começou a minha história da proteção, porque eu comecei a enxergar o animal de rua. E aí eu comecei a pegar o animal de rua. Na época até brincava com os coleguinhas dos meus filhos, falavam assim, vi sua mãe, viu ela de pijama na rua correndo atrás de um cachorro, né? Virou piada, porque eu fazia isso mesmo, do jeito que eu tava, eu falava, cachorro. E aí começou assim, com um grupo de mulheres que me inspirou lá de São Paulo a ser protetora, a ter este nome, né? Porque até então nem sabia que existia proteção animal, que era protetora, que castrava, que tinha abrigo. Foi tudo novo. Isso foi em 2009, 17 anos. Foi inspirado e hoje está inspirando muitas pessoas, né? Graças a Deus, sobre a confiança que você falou. Eu sou muito séria, sabe, Sanches? Assim, eu tenho apelido de muitas vezes, ela é muito seca, muito grossa. Eu não sou cheia de mimimi. O que eu tenho que falar, eu falo na cara. Se eu posso, eu posso. Eu não posso, eu não posso. E acho que isso que faz a gente ter um nome, sabe? Não adianta você fingir o que você não é. E eu não finjo. E assim a gente vai e tento fazer o melhor pelos bichinhos. E graças a Deus estou conseguindo muita coisa boa. Tá fazendo um trabalho lindo, mas nós vamos melhorar muito. Tem muita coisa. Sempre tem espaço para melhorar. Tem. Amém. Eu queria um relato pessoal seu, porque eu sinto na Rita isso. Muita indignação de algumas atitudes, vontade sua, o amor que você sente, muito diferente de pessoas que têm, assim, indiferença, abandonam até crueldade. Mas você é uma operadora da lei, uma policial. Me conta um pouco, assim, como que é o seu dia a dia, tendo esse amor maior do que o normal pelos animais e encontrar situações que talvez te agride intimamente, mas que tem pouca coisa a se resolver. Como que você lida com essa situação no dia a dia? Eu consigo lidar bem, assim. Eu acho que o fato da gente ter a formação no direito, de carregar uma responsabilidade, de representar uma instituição, que é importante isso, e eu também sou muito séria, eu acho que isso vem primeiro. Então, quando eu recebo um caso de maus tratos, eu evito focar no animalzinho, assim, tipo, do tanto que ele deve ter sofrido, eu não penso nisso. Eu penso nisso quando eu tô vendo no Instagram, mas o meu caso, eu penso no que eu tenho que resolver, né? Então, aí já me abre as responsabilidades que vêm com aquele animal, que é uma denúncia, aí tem a questão da legislação, os protocolos que a gente tem que respeitar. O pessoal brinca assim comigo, e às vezes eu acho que eu sou um pouco fora da curva, porque qualquer pessoa que me procure, qualquer pessoa mesmo, até os conhecidos, tem que formalizar a denúncia. Não tem? Sim. Todo mundo tem que formalizar. Sim. Não, porque é o processo, né? O procedimento é esse, jogar no sistema. Qualquer um, gente, até a filha da minha madrasta, né, que eu cresci junto com ela, quando me procura, tem que formalizar a denúncia. Pra ninguém falar que eu tô fazendo aquilo foi lá por interesse, porque é amigo de fulano, não. Então, assim, eu sou muito, muito chata, eu acho que isso é um pouco do nosso signo, né? A gente é bem enjoadinha Correta, nisso. metódica. Isso. E eu procuro, assim, eu não penso nisso, no que é animal, mas eu penso no que eu posso fazer. Eu tenho muito claro a obrigação da Polícia Civil, que é investigar o crime. Mas eu fico também muito feliz de estar ali na delegacia, porque a gente recebe muita denúncia que não configura crime, mas muitas vezes a gente conseguiu auxiliar o tutor ou o animal, mesmo não sendo crime. Então, às vezes a gente pega do nosso dinheiro e ajuda, faz alguma coisa. Isso me deixa muito feliz. Mas eu consigo separar, porque, na verdade, quando a obrigação bate ali na minha cabeça, eu acho que meu cérebro, assim, ele se fecha e fala assim, você tem que resolver. Então, eu não fico ali no sofrimento do animal.
né? É claro que eu penso, esse animal não pode ficar ali sofrendo e tudo mais, mas é mais assim... eu tenho que resolver. Então, isso eu acho que dá uma bloqueada na questão do sofrimento. Vou continuar nesse assunto, porque eu também sou policial, como você, e nossa vontade, às vezes, não é o que na prática acontece, e nem as ferramentas que nos são oferecidas no momento. Eu visitei o Grupo de Proteção Animal na sua ausência, na sua licença, e eu percebi a vontade absurda de todo mundo resolver todos os problemas. Vocês duas já falaram do João Paulo, um cara excepcional, né? Um cara apaixonado na polícia e na causa de proteção, a causa proteção animal. Mas eu vejo muito que deve existir um incentivo, um fomento maior para a causa animal, porque é novo também, né? É uma especialização que tem, que você falou assim, há 5 anos quase. Então, na polícia da PRF eu vejo também muito amadorismo. A gente faz com o coração, mas é ruim a gente ter que tirar do bolso para fazer um negócio, né? Eu faço muitas ações lá também que eu tenho que reunir as pessoas para dar um dinheiro para ajudar. Legal, é nosso coração, mas tinha que ter uma estrutura para isso. E o que eu percebi lá é que a vontade é enorme, mas, por exemplo, num caso de maus tratos ou de que não está sendo bem tratado ali, mas o ciclo completo de uma ocorrência, né? Você viu maus tratos. E aí? Você vai pegar aqueles 5 pitbulls que foi um exemplo dado. Você vai colocar aonde? Qual é a estrutura? Quem vai cuidar? Porque é muito fácil. Fala assim, vai lá, você tem que resolver. Só que talvez você não tenha condição, igual diversos outros especializadas da polícia não tem, de resolver um problema tão complexo. E eu tô falando de um caso, mas é toda hora. A Polícia Civil do Brasil como um todo não tem estrutura para resolver todos os casos. Então, tem muito disso. Você acha que falta alguma coisa, você idealiza alguns projetos importantes para conseguir abarcar, principalmente esses maus tratos, e depois, onde que eu coloco esse animal? Eu tenho um lugar para colocar? Não facilmente. A gente sempre teve o apoio de alguns protetores. A Rita já pegou a animal que foi vítima de maus tratos, né? Tem outros protetores, a Isabel também pegou. Alguns protetores já pegaram, né? Só que a gente tem que ter o cuidado primeiro, para onde você vai encaminhar esse animal, porque muitas vezes você retira ele de uma situação de maus tratos e dependendo para onde ele vai continuar sofrendo maus tratos, porque a maioria dos abrigos não tem condições de cuidar dos animais e aí eles sair de um sofrimento para ir para outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E hoje, quando a gente faz isso, quando a gente tem uma ação que precisa praticar, né, a retirada realmente do animal, hoje a gente tem recorrido à AMA né, nessa gestão eles criaram a Diretoria de Bem-Estar Animal, que tem tentado, né, acolher os animais, mas é um problema muito grande. Então, a gente trabalha assim com consciência de que não é possível resolver todos os problemas. E aí, a gente tenta selecionar, por exemplo, o que é muito grave, né? Porque tem situações, por exemplo, que são inegociáveis, né? No sentido, por exemplo, animais que são brutalmente agredidos. Tem algumas situações que não tem como você... Eu acho que nessas horas a gente nem pensa. E aí é ninguém, porque graças a Deus hoje as equipes, né, as pessoas que a gente conhece, as equipes também que estão no poder público, são pessoas também vocacionadas, então eles também querem resolver, né? Então, com precariedade, eles também às vezes conseguem atender. Só que tem situações que a gente vê uma disposição do tutor em colaborar. A gente vê que muitas vezes o animal tá naquela situação ou por falta de recurso, ou porque o tutor é realmente antigo, né, culturalmente achou que podia, e aí o animal não tá passando não é uma situação muito grave. Nessas situações, é melhor a gente... igual a polícia faz o termo de orientação. Se fosse uma situação de fiscalização, teria que fazer uma notificação. E a gente fala, né? Melhor você orientar. Por isso que hoje eu acredito que a conscientização, a educação é o caminho para a gente diminuir os maus tratos, né? Então, nesses casos, quando a gente consegue chamar o tutor para assumir a responsabilidade dele e ele mesmo cuidar, desde que não seja uma situação muito grave, né? De violência, é a melhor saída. E nas situações que não tem esse recurso, que realmente a gente chega ali e fala, não, esse aqui não dá. Aí o pessoal se vira. Eu tô com um lar temporário em casa, tô com uma cachorrinha de lar temporário. Então, assim, a gente se esforça,
Apesar dessa precariedade, eu acho que são essas pessoas, né, que eu vejo hoje, né, essa mudança, essas pessoas que têm feito realmente um pouco de melhoria, deve de passinho em passinho, porque foram o quê? Foram uns 12 anos de omissão, de ausência de políticas públicas, né, desde que foi proibida de fazer eutanásia. Então, assim, a cidade está um caos. Assim. Eu acho muito bonito falar isso, porque a gente não está falando mal do serviço, pelo contrário, é um serviço que está sendo novo, implementado, mas que não é o ideal que a gente sonha. Isso é muito bonito falar, porque eu não acho interessante ou legal você ter que pegar o animal para você, entende? Porque você tá emocionalmente envolvida, você também profissionalmente quer resolver. Qual que é a saída às vezes? Você levar para sua casa. Você tem amor, mas às vezes não era isso que você estava idealizando, né? O ideal seria ter uma estrutura perfeita. Então eu me comprometo também a poder ajudar no meu micromundo ali, porque eu acredito que tem muito espaço para a gente melhorar. E eu vejo que você falando é muito bom, que se você levar talvez informação e recurso financeiro para uma pessoa que às vezes é ignorante de conhecimento e também não tem condições financeiras, ela pode dar um tratamento melhor, que não é por maldade. Então você resolve ali mesmo, né? Com uma conversa, com uma orientação. E a Rita sempre fala isso, que a gente só vai vencer o ciclo quando tiver culturalmente, né? Quando tiver no sangue das pessoas, tiver na cabeça, na mente, o que ela deve fazer com os animais. E você falou do ciclo também dos protetores. A Rita já foi acionada. Rita, um dos papéis do protetor é isso? Em casos mais drásticos, vocês são acionados não só pelo poder público, como o Grupo Proteção ao Animal, mas muitas pessoas chegam num determinado momento que não sabe para quem levar, então toda hora liga lá uma pessoa, Rita, tem um animal aqui, essa também não é o ideal, mas isso que acontece, essa é uma função do protetor ou é porque é a primeira pessoa que eles pensam? Sanches, o protetor é uma figura que salva o município, que salva o estado do caos, porque ele não é uma pessoa que deveria existir. Na verdade, ele é um papel que foi inventado por pessoas que amam os bichos que estão na rua. Então, assim, associações, ONGs, né, montadas, estruturadas e com verba pública, seria, sim, esse papel. Por exemplo, a CIMERI está lá. Rita, hoje você tem uma associação? Tenho, só que a minha não está estruturada, eu não tenho, você sabe da minha luta, né, eu estou mudando, eu tinha que ter uma estrutura boa para falar assim, não, eu vou ser uma associação que eu vou receber um animal por vez lá da delegacia, do grupo, e assim que ele for adotado, eu posso receber outro, né? Mas de onde vai vir o dinheiro para manutenção? Para muitas vezes ele vai ter que ser adestrado, porque ele sofreu maus tratos, ele precisa por um acompanhamento psicológico, médico. Quem que vai pagar isso? O município. Uma verba parlamentar. É o certo, é o caminho certo do grupo, do resgate e da associação. Do protetor como individual, o que ele faz assim, eu vou falar, são pessoas que deveriam ser muitíssimo respeitadas e amadas dentro da sociedade, e elas não são. Nós não somos. Nós somos mal vistas, nós somos chamadas de malucas, nós temos problemas na vizinhança. Então, assim, tem que conscientizar as pessoas que o que nós fazemos é para o bem todo de uma comunidade. Vai evitar um atropelamento, uma mordedura na rua, uma doença para o cachorro dele, para o gato dele, para mudar o olhar para nós. Mas tudo isso através da educação, da cultura. Porque aí o grupo vai funcionar, a política vai funcionar e eu vou funcionar. Mas tem que ter todo esse conjunto junto. Sem ele, não adianta. Porque a CIMERI precisa desse apoio nosso, só que a gente não pode dar, porque a gente não tem dinheiro e a gente está lotado. E a gente ainda é mal visto. Então é bem complicado. Hoje eu falo com muito pertencimento, empatia, porque eu conheço a sua luta e hoje eu conheço a luta de vários protetores de animais. A gente já foi em diversos locais, fizemos diversos eventos e realmente é um grupo, eu como
policial hoje, político e ex-jogador de futebol são grupos também totalmente mal vistos. E o grupo de protetores tem isso mesmo, de pessoas que estão fora da realidade, que só pensam em animais, muitos aproveitadores e pessoas doentes que não gostam de seres humanos, que gostam de animais. E é uma visão totalmente deturpada. São pessoas ali, talvez, que têm o coração mais mole, mais sensível, que amam todos, mas principalmente essas pessoas que não podem cuidar de si mesmas, esses animais, né, que não podem cuidar de si mesmos. E as pessoas acham, assim, tem uma visão, não, protetor de animal, hoje tudo é Pix. Eu escutei isso até de uma pessoa do governo, falar, tudo vocês vão lá, resgate, escreve. Pix tal. Ué, mas como que a gente vai cuidar do animal? Como é que a gente vai pagar as contas? É tudo muito caro. Nós vamos falar isso agora. Ela tá falando de Pix, como é que cuida? Porque ela tem 80 animais na casa, mais 40 que ela paga fora da casa dela. 120 animais. Tem que ganhar bem demais para conseguir cuidar sozinho, né? Não tem jeito de você ajuda. Não tem. Vamos terminar essa primeira parte. Certo na escuta, ligado no povo, firme na rota. Primeiro bloco aqui, todo sábado, domingo, às 17h30 na TV Capital. E a gente faz os cortes também pro Instagram e vamos deixar no YouTube. Bora pra cima.